Olá pessoal, o vídeo de hoje compreende a nossa saída de Montes Claros em direção a Patos de Minas pela BR-351. O vídeo vai ser um pouquinho mais longo que o habitual, mas puxa vida, não é para a gente compor as reminiscências para o futuro, não é? Ou melhor dizendo, criar as memórias para que a gente possa depois relembrar os bons momentos do passado? Pois bem, a estrada se superou, né? E além da estrada, claro, eu venho dizendo isso ao longo dos dias, na medida em que os dias vão passando, a gente vai se desligando da correria do dia a dia, né? As coisas vão se tornando mais leves. Montes Claros estava um pouquinho quente, né? Mas isso, falar que estava quente em Montes Claros é redundância, né? Porque a cidade fica num vale, cercado por montanhas e planaltos por quase todos os lados. E a consequência prática disso, naturalmente, é a temperatura um pouco mais elevada. Tanto que a segurança manda a gente usar, inclusive, uma proteção, um blusão, alguma coisa nesse sentido, mas eu, francamente, não consigo. É a segunda pele, é uma camiseta, e um amigo meu tinha a mania de dizer que Harley é incaível, ele dizia desse jeito. Eu espero que seja mesmo, né? Porque num calor absurdo desses eu não tenho condições de usar proteção. Saímos desse hotel, que foi, diga-se de passagem, o pior dessa rotina. Era um Ibis normal com serviços de Ibis Budget, com preços de Ibis normal. Então, francamente, não gostei não. É bem verdade que a pandemia e as medidas que foram adotadas no hotel têm uma participação muito grande nisso, mas para o cliente não foi assim 100% não, sabe? Eu estava em Montes Claros com gratas lembranças do passado, mas depois eu fiquei pensando com meus botões e acontece uma coisa engraçada, né? Nesse local, por exemplo, onde nós estávamos, isso não existia quando eu morei em Montes Claros. Então eu tenho umas lembranças de alguns pontos da cidade e a maior parte da cidade é uma grande incógnita, um grande desconhecido para mim, sabe? Então, por ser desconhecido, não gera tanta emoção. Claro, aqueles lugares que a gente conhece, sim. Mas se eu pegar a cidade como um todo, é outra cidade completamente diferente daquilo que um dia eu conheci. Na estrada você tem um pedacinho que você anda no plano e de repente começa a subir as paredes aí da planície. Eu não me recordo o nome dessa serra, mas é uma serra que você atravessa justamente para ir de encontro ao vale do Rio São Francisco. E o São Francisco vai nos acompanhar aí, idas e vindas, né? Praticamente todo o tempo. É uma região que é muito pródiga em piquezeiros, então você, depois que sobe o platô lá em cima, você encontra uma quantidade enorme de pessoas vendendo piqui. E aí vem uma curiosidade para mim, porque eu que morei aí não sabia. Acostumado a ver o piqui, que era aquela frutinha amarela que eu via dentro do arroz, né? E via uns frutos enormes ali na estrada e a Marisa falou comigo, olha, isso aqui é pequi. Eu falei, não, pequi é aquele amarelinho, pequenininho. Eu falei, não, aquele é o caroço do pequi, né? E dentro daquele ainda tem mais coisa, tá? Eu falei assim, eu eu não sabia, né? Mas assim, a BR-351 está muito bem conservada, é uma alternativa muito interessante, né? É bem verdade que para quem vem do Nordeste, a 351 até Montes Claros, e Montes Claros você desce para Belo Horizonte. Ou pode fazer uma alternativa de seguir até uma cidade que agora não me recordo o nome é até bem curioso, onde você encontra a 040, mas aí a 040 não compensa, aumenta a viagem 160 quilômetros, mas a própria 040 não é lá essa maravilha não, sabe? Você segue no platô o tempo todo. À nossa esquerda nós temos o Vale do São Francisco. Do lado direito não sei qual vale que é. No Vale do São Francisco
não bastasse a paisagem ao longo dessa estrada ser muito, mas muito interessante mesmo de se ver, uma paisagem de encher os olhos, seja pelo verde, seja pelas árvores, pela delicadeza das formas. O Vale do São Francisco é formidável. Eu vendo essas imagens, eu tenho que agradecer, não como um bordão, mas como um agradecimento muito sincero mesmo. Obrigado, Papai do Céu, pela oportunidade de ver e sentir essas coisas e principalmente ter a oportunidade de fazer isso com a Marisa, que é a pessoa que hoje, desde 20 anos atrás, 25 anos atrás, é a pessoa com quem nós dividimos essa vida. Então, para nós podermos estarmos juntos nesse momento é muito interessante. É aquele lance da conexão, né? Você começa e sentindo basicamente as mesmas coisas, vendo as coisas bonitas do jeito que a gente vê, é hora de automaticamente você reconectar, né? O dia a dia faz a gente perder um pouco essa conexão, né? Já que cada qual enfrenta os seus problemas, e enfrentando os seus problemas, existe uma tendência de cada qual se ensimesmar, né? Antes de chegar a Pirapora, nós atravessamos o Rio das Velhas, ou como eu gosto de dizer, depois, o Rio das Válias, né? É uma história interessante sobre essa história do Rio das Velhas, porque na verdade o nome original era Rio das Válias, ou seja, o Rio das Ondas, né? Mas de tanto falarem, olha, o Rio das Válias, ficou o Rio das Velhas e assim vai. Ele desemboca uns 10 quilômetros abaixo de Pirapora. Tinha muitas uvas à venda, né, na beirada da estrada. E a gente não vai parar na beirada da estrada porque não tem como fazer higienização de acordo. E a gente tem que lembrar que estamos em época de pandemia. Até que nós vimos essa estrutura chamada Casa da Uva. Eu falei assim, não é possível, lá tem uva, vamos lá experimentar a uva. E lá parando foi uma surpresa muito grande, porque é um lugar que é simplesinho por fora, mas por dentro é daquelas os típicos armazéns que a gente encontra com vários doces, cachaças e, claro, os vinhos do Vale do São Francisco. Eu já não tinha mais espaço dentro da Queen Elizabeth para poder guardar qualquer coisa adicional, então nós tivemos que nos contentar com saborear as coisas ali mesmo. Queria ter experimentado os vinhos, esse eu não podia, mas experimentei as uvas, e as uvas são fantásticas. São assim de um teor de açúcar extraordinariamente alto e dá vontade, sabe? Você pega um cacho, mais outro cacho e as coisas vão caminhando. Esse momento era mais ou menos por volta de 11 horas, 11 e pouco, estava próximo de Pirapora. Falei assim, não vamos comer nada aqui não, sabe? Nem vamos hoje comer barrinha de cereal não. Quem está próximo olha só, tudo isso aí poderia caber dentro da Queen Elizabeth, mas não coube. Então ficou para trás, né? São doces, são os vinhos do Vale do São Francisco. E pimentas, e requeijões, e mussarelas, é um negócio muito bacana de se ver aí. Mas aí já era mais ou menos hora de almoço, em vez de nós então comermos essas barrinhas de cereal, era hora de procurar algum lugar para comer alguma coisa que preste. E estando em Pirapora, no Rio São Francisco, é hora de comer uma peixada com um pirão e com uma pimenta bem apimentada, que é o que, no final das contas, faz esse conjunto todo ficar ótimo. Descansamos um pouco, vimos o que tinha que ver nesse lugar, nos hidratamos, porque isso é muito importante, nos desidratamos, porque ir ao banheiro também é importante, né? É uma troca que se faz o tempo todo.
e seguimos então em direção a Pirapora. E lá chegando, é bem verdade que eu preciso fazer uma consideração, porque é quase um ano que a cidade está sendo judiada com a pandemia, né? O turismo acabou e naturalmente os cuidados que se deveria ter tanto com a cidade quanto com a prainha, em época de pandemia não é hora de fazer isso. O próprio rio estava muito baixo e muito barrento, e com o mato tomando conta da prainha, formou-se ali um panorama desolador, sabe? Quem conheceu Pirapora no ano passado, no ano anterior, não no ano passado, mas no ano anterior, no outro ano, ver a cidade desse jeito assim, completamente vazia, os hotéis fechados, é um negócio ruim de se ver, né? E o próprio rio parece até que estava triste, porque não estava cheio, estava com pouquinha água lá, e aquela água barrenta, feia de se ver, né? Nós andamos de um lado para o outro até que encontramos um restaurante que nos serviu muito bem e matamos a nossa vontade de comer um peixe refogado ao óleo de coco, né? Que coisa bonita, óleo não, leite de coco, né? Muito gostoso mesmo. E olha que eu não sou um cara que sou chegado em peixe, eu não gosto de peixe, mas é o momento, são as circunstâncias e o fato de estarmos passando por ali, né? Isso nos obriga a fazer esse tipo de escolha. Eu sinceramente não sei se eu vou voltar aí, sabe? Então a gente tem que aproveitar, sair fora do nosso caminho, mas vai atrasar a viagem? Vai, claro que vai. Mas quem foi que disse que nós estamos com pressa de chegar? Afinal de contas, hoje é o nosso sexto dia de viagem e é um sexto dia que nós já estamos assim um pouco procurando alternativas para adiar um pouco a chegada. Esse é o velho Chico antes de Pirapora, né? Ele está bastante barrento. É interessante porque eu cruzei o Chico alguns dias depois, pela 262, quando ele ainda é um riozinho pequenininho, e ele está barrento do mesmo jeito, sabe? Agora lá em cima, em Pernambuco, já não estava aquele azul bonito que a gente gosta de ver. Depois que a gente sai de Pirapora, nós começamos a nos deparar, já saindo do norte, indo para o oeste de Minas, nós começamos a nos deparar com uma quantidade de plantações em nível industrial. Nós andamos 10 quilômetros em uma única fazenda e ela toda agriculturada, sabe? É um negócio bem bacana mesmo de se ver. E eu torno a dizer aquela história do grande erro que talvez o Brasil ainda insista, né? Que é incentivar a agricultura familiar, deixando de lado a agricultura industrial. Nós temos chão aqui, nós temos qualidade de produção para podermos suprir o mundo, né? Mas para isso há necessidade de investimento, há necessidade de tudo. A terra, claro que há, mas há irrigação também, né? Então se você tiver isso, você tem praticamente tudo. Estamos no Planalto e esse Planalto, de um lado é o Vale do São Francisco, do outro lado não sei o que vale que é, mas o Vale do São Francisco está na nossa esquerda. Já chegando em Patos de Minas, depois que nós cruzamos a BR-040, a luminosidade também faz umas luzes assim muito bacanas, podem ter certeza que as imagens que nós vimos são muito mais exuberantes do que as imagens que a câmera captou. Esse é o Vale do São Francisco. Quando a gente vai para Patos de Minas e sai de Patos de Minas em direção a 262, eu vou contar essa história em outro vídeo. Mas é a importância das coisas, porque Patos está justamente na divisão ali, de um lado a bacia do São Francisco e do outro lado a bacia do Paraíba. Então assim ela fica ali no meio e no alto, né? E é um dos grandes celeiros que nós temos aqui em Minas Gerais, que produz coisas pra caramba. A produção agrícola ali não é coisa de criança, não, é coisa bem feita mesmo.
e tudo isso às custas, naturalmente, de irrigação. Eu não canso de ver, essa é uma descida longa, uma descida enorme, e houve o óbice do dia. Qual foi o óbice do dia? Bom, o óbice do dia foi após a viagem terminada, nós encontramos o pneu trincado. Eu vou contar essa história depois. Muito obrigado, viu, gente? Até a próxima, se o bom Deus assim permitir.